O tema da nossa mensagem é família, projeto de Deus. Você pode repetir? Família, projeto de Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo 127. Os Salmos 127 e 128 são caracterizados como cânticos, e esses cânticos, segundo os estudiosos, foram compostos por Salomão. Salomão compôs estes salmos. Agora veja você, Salomão, rei de Israel, filho de Davi, segundo a própria palavra do Senhor, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Naquele contexto, ele ficava com uma esposa de 3 em 3 anos. Então você pode dizer assim, era o melhor dos mundos para Salomão, não é? Porque não dava tempo nem dele brigar com a mulher, não é? A mulher só ia ser vista daqui a 3 anos. Mas o próprio Salomão diz que não se satisfez nos prazeres que teve, nenhuma das mulheres puderam satisfazê-lo. Em quem estava o problema? O problema estava nele, com certeza. Talvez você pense que esta tenha sido a melhor vida, mas a vida de Salomão foi frustrada nesse aspecto. Porque, na verdade, muitos homens e muitas mulheres também imaginam que ao lado de outra pessoa se realizarão, serão felizes. E esta felicidade aparente pode durar no máximo 2 anos, 3 anos. Porque, na verdade, as pessoas se iludem com as ofertas que o mundo apresenta. Mas o que vai, de fato, preencher as tuas necessidades, o vazio do teu coração, é o propósito que Deus tem para a tua vida, amém ou não, amados? É o que vai satisfazer o teu vazio, preencher o vazio da tua alma, do teu coração. É o propósito do Senhor. Por esta razão, a Bíblia nos ensina que Deus, logo no início, ele teve um propósito. E no propósito de Deus estava a família. Família composta de homem e de mulher. Nós estamos em nossa nação às portas de legalização do aborto. Em outras palavras, legalização do assassinato. E as pessoas estão aceitando bem esta situação. Estamos às portas da legalização das drogas. As pessoas estão convivendo bem. Já é normal em nossos dias crianças estarem sendo adotadas por parceiros, 2 homens, 2 mulheres. E o que nós temos visto é o que tem. O que tem nós veremos com o passar dos anos. Que tipo de sociedade nós teremos? Iniciação das crianças na promiscuidade, na idade ainda bem inicial, quando elas não se definiram.
Este não é o projeto de Deus. Meus amados, nós vivemos num tempo em que se tornou cafona, não sei nem se essa linguagem ela é entendida pelos jovens. Cafona é da minha época de jovem. Se tornou cafona dizer que uma jovem é virgem, que um jovem é virgem. Os próprios pais não admitem isso. Iniciam os filhos nas drogas, iniciam os filhos na bebida. E pensar em falar em um jovem, uma jovem que namore sem ter relacionamento sexual, parece que está ultrapassado. Mas a Bíblia chama isso de fornicação. Querendo ou não, está sintonizado com a palavra de Deus, mas tais pessoas que ignoram a Bíblia Sagrada estão trazendo para si os males que a própria palavra de Deus aponta. Não é projeto de Deus. Pode ser projeto de uma sociedade ímpia, de uma sociedade que virou as costas para Deus, mas eu quero dizer que Deus continua firme no propósito que Ele tem para a tua vida e para a tua família. Deus continua firme no seu propósito. Parece ser ultrapassado pregar sobre estes assuntos. Mas olha o que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Qual tem sido o grande problema das famílias? As pessoas estão procurando edificar a sua família de acordo com o seu ponto de vista e não de acordo com o ponto de vista divino. Se o Senhor não edificar a casa, e casa aqui não tem a ideia de construção. Se o Senhor não edificar a tua família, em vão trabalharão os que a edificam. Os pais, os filhos. Eu costumo dizer que todo casamento acaba, não por causa das brigas, dos problemas, todo casamento acaba quando os dois decidem namorar. E buscaram tudo menos a presença de Deus. E o pior, que a gente passa isso de geração em geração. Os filhos entram na mesma roda viva. E eles agem da mesma maneira. E nós não conseguimos passar para eles o propósito que Deus tem para o casamento e para a família. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, buscai o reino do Senhor em primeiro lugar, Ele vai acrescentar todas as demais coisas. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com as coisas que mencionei. O que você não pode é deixar de lado qual é o plano que Deus tem para a tua família. Qual o propósito que o Senhor tem? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E nos dias de hoje, a maioria dos casamentos tem durado 2 anos, 3 anos, quando muito. Porque não adianta nem você dizer que casou por amor. Eu costumo dizer que o amor por si só não se basta. O amor por si só não se sustenta. Quantas pessoas que em nome do amor se casaram e o casamento não subsistiu. Você pode ter sentimentos, mas se Deus não for o Senhor da tua relação, teu casamento não subsistirá. Deus.
vocês têm que caminhar na presença do Senhor. Vocês têm que aprender a orar juntos na presença do Senhor. Vocês têm que aprender a se humilhar, porque quando um se humilha para o outro, você está se humilhando para Deus. E o que nós vemos nas relações há dois tupetudos, que estão sorrindo para as pessoas à sua volta, mas dentro de casa estão de cara amarrada um para o outro, que não se humilham, que não pedem perdão, que não se quebrantam, porque desconhecem que o relacionamento a dois é a oportunidade que você está tendo de demonstrar o quão você é submisso a Deus. Porque é difícil se humilhar diante do marido, é difícil se humilhar diante da mulher, mas Deus está te dando essa oportunidade. Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele quer trabalhar a nossa vida. Não vai adiantar você fazer todos os preparativos se Deus não tiver em primeiro lugar na tua vida, porque se Ele estiver em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas o salmista, Salomão, ele não para por aí. Ele diz um pouco mais, ele diz assim, inútil, verso 2, inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, inútil, vos será levantar de madrugada, comer o pão de sacrifício. Você já viu que muitos que se casam, eles planejam, nós vamos trabalhar exaustivamente, e alguns trabalham de dia, trabalham de noite, a mulher trabalha, o homem trabalha. Eles fazem alvo, com tantos anos, 40, 50, queremos ter a nossa independência econômica, queremos realizar os nossos sonhos materiais. E o que acontece? Ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estar na igreja, porque estão querendo ganhar, conquistar. Quando chega ao final de 15, 20 anos, um não conhece mais o outro. E aí não dá para viver mais juntos. Conquistaram bens materiais, mas perderam o relacionamento. Vale mais você perder dinheiro, perder posição social, mas não perder o teu relacionamento, não apenas com tua esposa ou teu esposo, mas principalmente com teus filhos. Família é coisa séria, família é projeto de Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele supre aos seus amados enquanto estão dormindo. Ele supre os seus amados. Ele supre aqueles que são fiéis. Deus olha para o teu coração e vê que você, com tua esposa, com teu esposo, está buscando a vontade dEle, está se humilhando, você está cuidando das coisas dEle, e Ele começa a cuidar das tuas coisas. Quando você mesmo quer cuidar das suas coisas, você não consegue. Você não tem êxito. Não deixe nada substituir o teu relacionamento com Deus. Não deixe nada tomar o seu tempo com Deus, porque não vale a pena. O terceiro aspecto que nós vemos nesse salmo está no versículo 3. Ele diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são galardões do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Família não é composta só de marido e mulher.
Família composta de marido, mulher, homem, mulher e filhos. E o que tem acontecido com os filhos? Os filhos não nos pertencem. Porque se o seu pai deixar uma herança para você, o que você fez para ter aquela herança? Absolutamente nada, você herdou. Herdou algo que você não trabalhou por aquilo. Deus te deu filhos como herança. E o que tem acontecido com os filhos hoje? Muitos pais os deixam de lado. Às vezes até por excesso de carinho, por excesso de amor, não os quer contrariar, então permite que eles façam o que querem. Mas os filhos não são nossos. Os filhos pertencem a Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do teu ventre, galardão do Senhor. E no verso 4, o texto complementa e diz: eles são como flechas na mão do homem valente. Eles são como flechas. Os filhos são como flechas. Nós não vivemos no tempo das flechas mais. Vivemos no tempo das armas de fogo. Mas volte agora o seu pensamento para o passado. Eram os valentes que atiravam flechas. E o salmista está dizendo: os filhos são como flechas. Isto significa que uma flecha, ela é arremessada para longe. Os filhos são como flechas, são lançados. E lançados para longe. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Mas qual o problema, pastor? Nós somos pobres, nós queremos morar lá junto com minha mãe, com meu pai, alguns moram até dentro da mesma casa. Mas qual é o problema? O problema é que se você mora com seu pai e sua mãe, e quando você tem um desentendimento perto do seu pai e sua mãe, a sua sogra se torna a sua inimiga. O sogro se torna seu inimigo. Daqui a pouco, meia hora, uma hora, o marido e a mulher estão conversando, estão beijando. Mas o sogro e a sogra se tornaram inimigos. Pague o preço. Como diz o ditado, quem casa quer ter casa. Quem casa quer ter casa, ou quem casa tem que dar casa. Se submeta ao sacrifício. Se planeje para ter vida a dois. Vocês vão sofrer juntos, mas vocês vão crescer juntos. Se você se casa jovem, você tem que lutar. Tem que lutar. Deus vai moldar o teu caráter. Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai fazer de você um homem forte e uma mulher forte, para que na hora que vierem os embates da vida, você poderá suportá-los. É Deus que está te edificando. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Os filhos precisam ser preparados, não para os próprios pais. E você tem que ter essa consciência, porque o salmista diz: como flechas nas mãos do valente, como flechas nas mãos do homem valente, assim os filhos da mocidade. As flechas são lançadas, mas as flechas são lançadas com precisão. Elas são lançadas para atingirem alvo. Eu quero perguntar para você o que está acontecendo com os nossos filhos hoje. Já disse aqui que muitos jovens que estão nas drogas, que estão na criminalidade, que estão na prisão, têm o nome bíblico. O pai colocou o nome bíblico. A mãe escolheu o nome bíblico. Muitos deles já adoraram no altar. Hoje estão jogados no mundo da marginalidade, da criminalidade, da promiscuidade, estão
nas drogas ou na prisão e muitos mortos. Família, projeto de Deus. Para você edificar bem a tua família, que não é só você. Por isso não há lugar para egoísmo, para o homem pensar só em si ou a mulher pensar só em si. Temos que pensar na nossa posteridade. O homem pensa na mulher, a mulher pensa no homem, os pais pensam nos filhos, os filhos pensam nos pais, e assim a família é edificada. Quando isso acontece, queridos, veja bem, quando a criança, o bebê, quando é criança, a criança quer estar perto dos pais. A criança quer o carinho dos pais, o socorro dos pais, o apoio dos pais. Depois que elas crescem, se você as criar no caminho do Senhor, você vai envelhecer, e o que vai acontecer? O inverso vai acontecer. Agora é você como pai que precisa do filho, que quer a atenção do filho, teu carinho, quer o carinho do filho. Aquele filho que você deu atenção, agora aquele filho bem criado, aquela filha bem criada, vai te dar atenção na tua velhice. Este é o propósito de Deus para a tua família, querido. Deus não quer que os teus filhos se percam, porque Ele tem promessa de bênção para a tua posteridade. Eu te abençoarei, eu abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus tem promessa de bênção para a tua posteridade. O que você precisa fazer é entregar-se por completo nos braços do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do reino. Quantos casais que eu tenho encontrado e tenho ouvido deles: pastor, eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer uma viagem para o exterior, eu tenho que tirar férias, eu tenho o meu trabalho, e cada vez mais vai se escassando o tempo de passar com Deus. E lamentavelmente vêm os filhos, eles não aprendem a andar no caminho do Senhor e se perdem para este mundo pecaminoso e mau. Os filhos são herança de Deus, Deus entregou aos teus cuidados, para criarmos para Ele. Para Ele. Para que isto aconteça, a tua vida tem que estar nas mãos dEle. A tua vida em primeiro lugar. Porque se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar em vão. É Ele que edifica. É Ele que sustenta. É Ele que dá provisão. É Ele que livra a tua família das armadilhas de Satanás.